Boa tarde, o programa Mara Descomplica está começando e eu quero agradecer a audiência de você que está com a gente de São Paulo, da Alemanha, do Rio, de Cotia, de Rio Claro e esse mundão aí afora que está com a gente, Nova York. E hoje a gente vai falar de um assunto que o pessoal fora do Brasil tem cultura de fazer, mas nós brasileiros ainda ficamos um pouco assim, acho que eu não vou fazer, não preciso. Ó, entrou alguém do Texas agora, da Califórnia, conta pra gente como é o seguro de vida aí, como vocês lidam com isso. E para isso, eu convidei meu amigo Andrei Venâncio, que é corretor de seguros, e eu quero agradecer muito por você ter aceito o convite, Andrei. Bom dia a todos, obrigado, Mara. Agradeço imensamente aí pelo convite, a oportunidade de conversar aí com os ouvintes, com os nossos espectadores, de algo tão importante que é o seguro de vida. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Imagina, eu que agradeço. E eu quero começar perguntando para o Andrei como ele chegou nesse mundo do seguro, da proteção, né? Porque eu acho que não é uma coisa fácil de fazer, não, né, Andrei? Correto. Eu vou dizer, eu vou começar como eu iniciei no seguro-saúde, no seguro, né, na corretora, há 19 anos. Então, eu tinha 15 anos, minha primeira experiência de trabalho numa empresa de seguros, onde eu fui designado para uma tarefa como office boy, só que tinha uma necessidade operacional dentro da empresa e eu gostei da parte de seguros, cuidado de pessoas, apólice de seguro de automóvel, e eu fui gostando. Aí, inclusive, quando eu completei 18 anos, fui fazer a minha formação em gestão em seguros, e até hoje, depois eu tirei a licença, sou habilitado hoje como corretor de seguros, e é algo assim que, com o passar do tempo, a gente aprende que existem muitas coberturas, existem muitas cláusulas de riscos excluídos, que é muito importante, e na questão do seguro de vida, como você mencionou, não está na cultura do brasileiro. Então, isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, como que a gente consegue levar para o cliente, para um possível consumidor de seguro de vida, a necessidade de ter uma apólice de seguro. Então, a minha Então, história... você sempre trabalhou com seguro, a vida toda. Inteira. Começou engatinhando e está até hoje. Exatamente. Acabou quase falando a minha idade aí, mas é isso aí. São 19 anos na área de seguros e 15 anos onde eu só estudei. Então, eu estou mais tempo... Você é super jovem. E assim, eu trabalhei em banco, né? A grande parte da audiência que sabe, eu trabalhei em banco quase 30 anos, né? E um dos produtos que a gente tinha que vender era seguro. Mas é assim, a gente, até hoje eu comento assim com as pessoas que fazem mentoria comigo. Precisa fazer um seguro, mas precisa fazer um seguro com quem sabe vender seguro. Porque normalmente os bancos, eles têm aqueles produtos de prateleira, né, igual para todo mundo. Então eu sempre digo e quero dizer aqui para a nossa audiência, e você, por favor, dê sua opinião. Vai fazer um seguro, procure um corretor, uma pessoa que sabe, que pode analisar isso, porque senão você fica pagando uma coisa e não vê sentido nenhum, não é, Andrei? Correto, Mara, perfeito. Hoje, as seguradoras, né, quem é o principal comerciante, o que mais vende seguro, tem um corretor de seguros, mas são as agências, os bancos. Mas muitas das vezes, esses bancos, esses colaboradores dentro de agência, eles não têm o conhecimento do produto, e sim uma meta, e vendem aquele produto engessado. Então, o que eu mais encontro hoje no mercado de seguro, quando o cliente fala, eu já tenho um seguro com um banco, eu tenho um seguro de vida. E na maioria das vezes, não é um seguro de vida, é um seguro de acidentes pessoais, às vezes uma cobertura só de morte acidental, porque o gerente, o atendente do banco, ele tem uma meta. Então, ele precisa vender uma apólice, ele precisa vender 2, 3 apólices para o mesmo cliente, e acaba vendendo um valor baixo mensal, 8, 12 reais, onde o cliente tem aquele débito automático e nem percebe, mas na última vez que ele conversou com o atendente do banco, falaram seguro de vida.
Ele não tem conhecimento, o cara do banco que vendeu também, às vezes, só quer vender, bater uma meta, e fica essa condição. Só que depois, quando acontece um sinistro, a família vai correr atrás, receber o valor, acaba tendo essa desilusão com o seguro. Nossa, eu pensei que tinha o seguro e não tinha. E isso é Você o que sabe gera... que gera esse rancor do seguro, né? Você sabe que eu tenho um Exatamente. cliente que é um cliente comum nosso, que venderam um seguro para ele, um seguro que ele vai ter a pólice, né? O prêmio é de R$ 70.000. Quer dizer, é um seguro que para esse cliente não vale nada para ele. Aí eu fui e cancelei o seguro, porque é um valor que para ele não altera nada na vida dele. Fez por fazer. Perfeito. Hoje, é até que eu costumo comentar com o cliente, porque hoje o seguro de vida no Brasil, o brasileiro, todos, né, é normal, a gente não quer se preocupar com a morte. Então, fala em É, seguro de vida, tá querendo que eu morra. A esposa fala, vamos contratar um seguro de vida, já queria aquela dúvida. O marido quer fazer um seguro de vida, a mulher quer saber quem são as pessoas que vão os receber beneficiários. isso, porque aí vai fazer o seguro de vida, eu vou incluir a minha mãe aqui para receber. Mas por que você vai pôr sua mãe sendo que você tem 2 filhos? Então, o seguro de vida no Brasil, ele sempre teve uma cultura de isso vai gerar problema. Então, acaba que também, qual outro grande dificultador do seguro de vida, diferente do automóvel, é que ele é um seguro intangível, ou seja, a gente não pega, não consegue visualizar o risco. Então, hoje, quando você compra um carro, você tem lá o parcelamento, o financiamento, você tem, às vezes, paga à vista, e você fala, nossa, estou com um bem ali, eu posso rodar e bater o veículo. Eu vou ter que ter um seguro. Eu tenho a minha casa, já pensou se acontecer alguma coisa, eu perco a minha residência? Tá, eu vou fazer um seguro. Já o seguro de vida, o brasileiro, ele não vê, ele não sente, então ele, não tem necessidade. Às vezes, quando ele é abordado por um corretor ou por um gerente do banco, ele acaba contratando. Mas, na maioria das vezes, não tem conhecimento da necessidade de cobertura. Então, hoje, o papel do Exato. corretor é dar a orientação correta. Porque hoje, o seguro de vida ele não pode ser vendido simplesmente para bater uma meta, ele não pode ser vendido... Oi, Mara, Vamos deixar isso para o próximo bloco. Perfeito. Nós falamos aqui sobre as coisas negativas do seguro. Agora a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai explicar por que devemos ter um seguro de vida. Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos e agora 12h15. Aqui em São Paulo o tempo está abafado, mas não está aquele solão. Está gostoso, não está, Andrei? Hoje está muito bom. Sem chuva, Hoje está excelente. Mas a tem chuva... aquele calor absurdo. Exatamente. Está guardado para quinta-feira, né? Que eu acho que vem aí uns 34, 36. Ai, meu Deus. Bom, eu vou começar agradecendo o Leandro de Cotia, que fez uma pergunta para você, Andrei. Quem está doente consegue fazer seguro de vida? Perfeito. Consegue fazer sim o seguro de vida. Obrigado, Leandro, aí, pela pergunta. E consegue sim fazer o seguro de vida, até porque as seguradoras elas não podem restringir o produto somente para pessoas jovens e saudáveis. Existe sim a possibilidade de contratar um seguro de vida quem está com algum tipo de doença, porém, existe uma limitação do valor de cobertura e período restrição para a utilização de uma garantia de indenização. Então, um exemplo, é óbvio que as seguradoras não vão aceitar pacientes em fase terminal dentro de um hospital internado, porque não é a hora de contratar um seguro, mas ela sabe que o brasileiro também, por conta da falta de alguns tipos de atividade física, a maioria deles, 40%, tem alguma doença pré-existente, então diabetes, obesidade. Então, esse tipo de beneficiário pode contratar, sim, um seguro, só que com um valor de cobertura um pouco mais limitado e também com um prazo de carência, mais ou menos, para a utilização de uma determinada cobertura. Aproveitando, Andrei, se o Leandro quiser tirar mais alguma dúvida com você, como ele faz? Como ele te Perfeito. contata? Eu vou deixar o meu contato, meu WhatsApp e também o site da corretora onde eu trabalho, onde eu sou sócio aqui da corretora. Ele pode nos procurar lá, vão ter todos os contatos, ele vai poder falar comigo, especialista de seguro de vida, saúde, auto e residência.
e também com a nossa equipe para os demais ramos. Qual que é o site? É www.procedseguros.com.br. E também tem o telefone, que é o WhatsApp, que pode encaminhar mensagem no 11 3897 6000. Este é o telefone fixo, mas também é o WhatsApp. Depois a gente repete de novo. E eu quero agradecer você de BH, de Sabará, Minas, Pirapora, Montes Claros, Vespasiano, São Paulo, Ribeirão Preto, Juiz de Fora, Guaxupé, Minas, Espanha, Andaluzia. Ó, vou estar aí na Espanha no dia 3 de janeiro, hein? Tô louca para conhecer vocês. Washington, Estados Unidos. A Patrícia perguntou pelo site. Obrigada, Patrícia, pela pergunta. Tem seguro de vida a partir de quanto por mês? Perfeito. Ótima pergunta, Patrícia. Vamos entrar em um ponto muito importante no seguro. Hoje, por conta do que a gente estava abordando num bloco anterior, o seguro de vida ele deve ser contratado mediante uma base. Hoje a gente vai fazer um seguro de automóvel, a gente sabe quanto custa um carro e quanto tem que indenizar. O seguro de vida, ele também tem essa mesma base hoje para utilizar uma cobertura. Então, para saber quanto que você vai pagar, é importante a gente saber quanto que você tem de necessidade de cobertura. Como a Mara deu um exemplo, às vezes tem um cliente ou um beneficiário que ele tem muitas propriedades, produz muito, um faturamento alto, e eu não posso vender um seguro de vida de 50 mil, 70 mil reais para este segurado, porque ele vai pagar 80 reais por mês, mas esse seguro não vai servir absolutamente para nada. Então, hoje é muito importante, primeiro, identificar qual é a necessidade da sua família, quanto que tem de rendimento, renda média familiar, quem é o gerador principal de receita dentro da família, e considerar, no mínimo, 60 meses do valor dessa renda, para a cobertura do seguro de vida. Então, se tem uma pessoa... Oi, Mara. Eu ia pedir um exemplo, uma pessoa que ganha X, quanto ela tem que ter e quanto custaria? Perfeito. Hoje vamos considerar uma pessoa com rendimento mensal, aí, 10 mil reais. Hoje seria importante essa pessoa fazer um seguro de vida, no mínimo, hoje com uma cobertura de 600 mil reais. Por quê? A gente tem que ver uma necessidade por conta que quando ocorre um sinistro, as despesas continuam ocorrendo, a mensalidade de escola. Me dá um exemplo de uma pessoa que ganha 2 mil reais por mês. Perfeito. Uma pessoa que ganha 2 mil reais por mês, a gente tem que colocar uma cobertura média de 240 mil, 250 mil de cobertura. Então... e aí o custo vai depender da idade daquela pessoa. Depende muito da idade. Hoje, em média, eu posso dizer que uma cobertura de 250 mil, a pessoa vai pagar, em média, 160 reais por mês para ter uma cobertura de morte, invalidez por acidente, antecipação especial por doença, um seguro um pouco mais completo. Mas isso varia muito da idade. É bom pegar assim, um perfil, vamos dizer que uma idade ideal, ali começa a contratar um seguro de vida, principalmente pessoas com filhos, casados. Então, a partir ali dos 30, 35 anos, a gente tem uma taxa mais ou menos deste valor. Mas isso varia muito. Então, é importante fazer a cotação, porque o seguro de vida, diferente de automóvel, de um seguro residencial, ele tem uma taxa excelente. Pelo valor de cobertura e os serviços que são ofertados, a taxa é excelente. E sabe o que eu acho que é bom a gente alertar aqui? Que o seguro de vida, ele não é um seguro só de morte, ele é para doença grave também, né, Andrei? Fala mais um pouquinho para a gente nesse bloco. Perfeito. O seguro hoje, né? As seguradoras elas sabem que a necessidade de vender um produto e atender a demanda de mercado não pode ser simplesmente por uma garantia de morte, uma indenização para a família. Então, hoje a gente consegue contratar cobertura de doenças graves. Então, eu espero que a gente nunca deseja isso e espero que também não ocorra. Mas, assim, foi diagnosticado com uma doença grave, uma doença terminal, você recebe indenização em vida. Então, ao invés do dinheiro ir para a sua família, podemos dizer que tem vários casos de câncer, principalmente aí a gente vê que tem muito câncer de mama, mulheres com algum tipo de doença, que acontece muito, com muita frequência. Então, às vezes, ela perde o cabelo, ela tem uma necessidade de fazer uma peruca, ela quer ter
ela quer ter uma É outra para vida. ajudar nos custos do tratamento O dela, tratamento, remédios caros, né? isso, às vezes o seguro-saúde ele ajuda, mas assim, a gente também tem que pensar porque uma pessoa ela precisa ter uma vontade de viver, lutar contra a doença. Então, a parte da antecipação da indenização, ela vai ajudar em uma viagem para distrair, porque a fase do tratamento é muito delicado, muda muita coisa na Mas rotina, tem remédios que o convênio não paga para gente. e aí entra esse valor da indenização do seguro de vida, que entra na cobertura de doenças graves e é sempre antecipada, não tem nenhuma burocracia. Depois que a pólice está emitida, foi pago, você não tem burocracia para receber. Não existe aquilo, o seguro demora 60 meses, 60 dias para pagar. Não, entregou a documentação completa, no máximo em 30 dias. Pessoal, você de Barueri que está com a gente, de Porto Velho, Rondônia, Betim, Manaus, New Jersey, Estados Unidos, Chapecó, Oregon, Estados Unidos, obrigada pela audiência. Fica com a gente, que no terceiro bloco a gente vai contar um pouco mais sobre seguros. Fica com a gente, @MaraDescomplica. Voltamos. E o Pedro de Pirapora, ele está perguntando para o Andrei assim, Pedro, obrigada pela pergunta, hein? Seguro de vida tem carência, Andrei? Obrigado, Pedro, pela pergunta. E não tem carência. O seguro de vida, ele entra, quando você contrata um seguro de vida sem nenhuma doença, declaração de saúde positiva, ele não tem carência. A única carência que existe no seguro de vida é no caso do suicídio, porque isso não tem cobertura, porque, infelizmente, né, por conta desse problema aí pós-pandemia, até antes mesmo, saúde mental, algumas pessoas em busca de resolver problemas da família, alguma coisa, contratam seguro de vida e depois cometem o suicídio para ajudar a família de alguma forma. E isso no seguro não tem cobertura. Se ocorrer após 12 meses de vigência do contrato, em 90, 95% dos casos há sim indenização mesmo sendo suicídio. Então são 12 meses na pior das hipóteses. Porque isso não pode, né? É que eu conversei com um colega seu e ele me disse que 85% dos suicídios no mundo são financeiras. A pessoa faz o seguro e depois ele tem a ilusão de que vai... Por isso essa carência, né? Para a pessoa desistir, né? Isso, e porque às vezes aquela contratação está ali de momento, né? Ela quer buscar uma solução imediata. E assim, o seguro ele não pode, né? Nem virar um gatilho, um player para esse tipo de solução de problema, porque assim, não deveria nem ter a cobertura, mas a gente sabe que é uma fraqueza do ser humano. E também, às vezes, fica como irresponsável a parte da seguradora, um cliente que pagou 10, 20 anos, e por qualquer outro motivo comete uma fraqueza, e a família fica sem indenização. Então, até por isso, tem esse prazo aí de 12 meses, mas, mediante a indenização de seguro de vida, tudo é analisado. Mas podemos considerar que 12 meses de carência para suicídio. Eu quero agradecer você de Santa Clara, Califórnia, Estados Unidos, Contagem, Minas, São João del Rei, Minas, Belo Jardim, Pernambuco. Muito obrigada por estarem aqui conosco. O programa acho que está bastante produtivo. E eu quero falar para você que está acompanhando a gente, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve e dá o joinha aí que ajuda a gente, né, Andrei? Perfeito, com certeza. Ainda mais tão útil nesse tempo que a gente vê tanta coisa provisória, passageira, e quando a gente encontra algo muito útil e necessário, temos que, sim, dar o like e dar o joinha. É isso aí, sempre, seguir. É isso aí. Fora seguro de vida e de carro, que outros seguros a gente tem? Perfeito. Hoje eu considero, né, eu costumo dizer que tudo onde há risco, há seguro. Então, a gente tem desde uma cobertura de responsabilidade civil, alguém vai abrir um negócio, vai iniciar um processo de operação financeira, vai abrir uma loja, vai iniciar uma obra, ele precisa ter uma pólice de seguro. Então, onde tem risco, existe uma análise e uma precificação. Então, conta para a gente o que é responsabilidade civil, para quem não sabe. Perfeito. Hoje, todo cidadão perante a lei, né, ela tem a sua responsabilidade com a sociedade.
Então, hoje, se você comete algum tipo de... Não vou colocar como um crime, mas um erro, um acidente perante um vizinho, um terceiro, um desconhecido... Cai um vaso em cima do carro do cliente na sua loja. É responsabilidade civil, não é? Responsabilidade civil, perfeito. Tem uma responsabilidade civil. Um cliente entrou na sua loja, escorregou, quebrou um braço, fraturou. Tem a cobertura da responsabilidade civil. E isso dentro de uma apólice de seguro empresarial ou uma apólice exclusiva de RC, ele é um custo muito baixo. Então, não é igual uma apólice de seguro de automóvel. Hoje, o seguro mais conhecido no Brasil é o seguro de carro. Então, basicamente, tem uma taxa em torno de 3%, às vezes até 12%, e o cliente sempre acha que um seguro tem essa média. Hoje, um seguro residencial, que é muito útil, um seguro de responsabilidade civil, seguro de contra terceiros, ele tem uma taxa muito baixa, então é muito viável consultar um corretor de seguros. Sabe o que eu queria que você comentasse com a gente? Porque a gente tem muita gente aqui que é confeiteiro, que é artesão, que é microempreendedor. Eu queria que você falasse um pouco de área de internação temporária, do DIT, rapidamente, Perfeito. como funciona, porque ele também é barato e um monte de gente não quer fazer. Combinado. Hoje, o seguro de vida, ele também tem essa cobertura, que é a diária de incapacidade temporária. Então, imagina o profissional autônomo, dono de empresa ou seu próprio negócio, a gente pode colocar um cabeleireiro, um confeiteiro, a gente pode colocar um taxista, um motorista de aplicativo. Ele depende, ele é a pessoa que produz, ele é a pessoa que gera a renda. Então, se essa pessoa tem uma incapacidade temporária por conta de uma lesão, uma doença, a seguradora ela vende uma cobertura que ela te paga uma diária por incapacidade. Então, você contrata na apólice de seguro de vida diária por incapacidade temporária. Então, se você recebeu o diagnóstico de uma doença por um período determinado, vai ficar afastado das atividades por 90 dias. A seguradora ela vai te pagar uma indenização diária de um determinado valor que você contrata. Hoje eu tenho um faturamento de R$ 300, tá? Então eu vou colocar faturamento diário, né? Eu tenho uma receita de R$ 300, eu vou colocar a indenização de R$ 300 por cada dia parado. A partir do 7º dia ou do 12º, que você vai contratar na sua apólice, que é a franquia, você passa a receber essa diária de incapacidade temporária. Tem um atestado médico, o laudo da seguradora, mediante toda essa liberação, você recebe essa indenização diária. Então, é uma Você cobertura vê, muito importante. um dentista, por exemplo, se ele quebrou a mão, ele não fatura, ele precisa de um seguro. Tem que ter o seguro. Ele tem que ter, é o que a Mara Descomplica tem aula com isso, a gente não pode só depender de uma renda, de uma fonte de renda, mas é importante o que é o nosso carro-chefe, o que é o nosso principal gerador de renda, a gente ter a garantia. Então, hoje, eu, Andrei, sou corretor de seguros. Espero que não aconteça. A gente sempre trabalha, está em atividade para que isso não ocorra. Mas se eu ficar impossibilitado de trabalhar por um determinado período, 90 dias, eu tenho minhas contas, eu tenho minhas obrigações. Então, é importante ter uma cobertura que é esse DIT, diária de incapacidade temporária. Isso serve para um motorista de aplicativo, para um empreendedor, para um confeiteiro, um cabeleireiro, um dentista, qualquer profissão, principalmente o autônomo, que é ele que gera renda, ele pode contratar esse tipo de cobertura e não encarece tanto o seguro. É importante a gente colocar isso porque é muito necessário e útil. A gente vai para o último bloco, mas eu quero dizer que se você tem dúvida, entra no site lá da seguradora do Andrei, procedseguros.com.br, ou manda um WhatsApp no 11 3897 6000. A gente vai para um breve intervalo e voltamos para o último bloco. Fica com a gente, @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou. E eu, Mara Bernardes, quero dizer para você que ainda não me segue, vai lá no Instagram, @Mara Descomplica. Lá tem dicas diárias sobre finanças pessoais e microempreendedorismo. Vai lá, me segue, que vale super a pena, modéstia à parte. E eu quero perguntar para o Andrei, depois da venda do seguro, existe alguma assessoria que vocês fazem para o cliente, ou como é que funciona isso?
Perfeito, obrigado pela pergunta, até para a gente mostrar aí o trabalho e o diferencial do corretor de seguros e principalmente da corretora Procede. Hoje a venda, né, ele é um processo onde a gente conclui uma venda de seguro, principalmente seguro de vida, que o cliente vai pagar todo mês, às vezes uma vez por ano, e ele não vai se preocupar com esse tipo de seguro. Então, hoje a gente tem um seguro de vida com alguns serviços adicionais sem custo como benefício, que é uma consulta médica online com médicos do Einstein, você tem um auxílio funeral para a família, então você perdeu um parente, um pai, uma mãe, Deus me livre, um filho, e você precisa ter uma despesa ali para acionar, você pode solicitar o auxílio da seguradora com essa assistência funeral. Então, hoje, a corretora de seguros, a gente dá todo o suporte, apoio, envio de boleto, acompanhamento de cobertura, dúvidas. A gente também oferta outros produtos, que é muito importante conhecer o momento da vida de cada cliente da corretora. Porque, às vezes, ele vai abrir um novo negócio, ele vai precisar de uma assessoria. Hoje, a gente costuma dizer, a despesa com seguros hoje no Brasil, ela tem que entrar no orçamento, porque é importante, a gente vai abrir um negócio, a pessoa coloca lá o aluguel, coloca as despesas de reforma e esquece dos itens principais, que é o seguro, que você tem que fazer um seguro do local, você tem que fazer um seguro de riscos, de responsabilidade civil, e isso é muito importante. Então, a gente, junto ao cliente, a gente vai fazendo prospecção, como foi questionado no bloco anterior, quais são os outros tipos de seguro? Tem desde o seguro residencial, automóvel, seguro contra terceiros, você tem seguro de obras, seguro fiança, vai alugar um imóvel, você tem que ter uma garantia contratual, tem o seguro fiança, tem a garantia jurídica, tem vários tipos de seguro. Então, é muito importante a gente estar em contato com o cliente no pós-venda, entender o momento, as necessidades e mostrar os demais serviços que podemos ofertar para o cliente. Essa é a diferença do corretor de seguros. Porque, assim, às vezes, a gente, meio desavisado, vai lá, faz um seguro qualquer no banco, de qualquer valor, que às vezes nem vai atender a gente, e depois, quando a gente precisa de uma assessoria, não tem, porque aquele gerente já mudou de agência. Eu trabalhei em banco muitos anos e eu não fazia seguro de carro no banco. Porque quando eu precisava, eu tinha que ligar na seguradora, e aí era muito complicado. Então, Isso quando você tem um seguro, quando você tem um corretor, faz diferença. Perfeito, é importante, porque também na parte do sinistro, vamos entrar na parte mais delicada do seguro, que é quando o cliente tem a necessidade de utilizar. Então, hoje, com o corretor de seguros, você vai ligar para ele, ele vai solicitar um guincho, uma assistência, quebrou uma máquina de lavar, vazou a máquina de lavar dentro de um condomínio, de um apartamento, danificou o elevador do condomínio, tudo isso um corretor ele vai dar essa assessoria, todo esse atendimento sem nenhum custo adicional. Já quando você faz o seguro com um banco, você tem que tratar direto com uma central. Então, não tem muito lado humano. Isso. Ele vai te passar lá e você vai entender como que funciona, não vai te dar orientação de qualquer documentação, não vai te atender a qualquer momento. O gerente do banco, ele trabalha das 10 às 4. E o corretor... Não, e assim, o banco é um banco, ele não é uma seguradora, é outro foco, né, Andrei? É exatamente isso. Seguro com corretor de seguros, especialista. A gente busca, vai cortar o cabelo, a gente busca um cabeleireiro. Não corta com... vai comprar pão, é na padaria. Menino! Seguro, tem que ser com eu estava falando isso. Eu estava falando isso esses dias, né? A gente está com dor de dente, vai no dentista. Tá doente, vai no médico. Só que quando vai resolver a vida financeira, quer resolver com dicas no Instagram. Então, não dá, né? Ou pedir ajuda para o banco, né? Porque às vezes acha que o gerente é que vai ajudar. O gerente entende minha situação. Mas exato, ele vai apagar o incêndio, mas não vai mostrar para você a causa do problema, o que está gerando o incêndio. Então é importante cada macaco no seu galho. Exatamente. Exatamente. Eu faço isso. Então, eu caí na asneira aqui de uns 10 anos atrás, fazer uma obra no meu apartamento e achar que eu sabia, né? Eu e meu marido. Resumo, não tem tomada, ficou uma catástrofe. Eu falei, agora nós vamos reformar, nós vamos chamar o arquiteto, pelo amor de Deus. Porque tem lugar que eu não tenho nem tomada, porque a gente não fez essas previsões. Foi fazendo do jeito que dava, ficou mais caro. Exatamente. É o especialista. Vale a pena ter Não é à toa que as pessoas estudam, tiram títulos de especialistas, estão sempre se atualizando, porque
tem a necessidade. E quanto antes a gente perceber que é importante buscar um especialista, a gente vai economizar e vai ter o melhor serviço, e isso é muito importante. Então, o corretor de seguros, ele ajuda nessa questão dos riscos, entender qual que é a necessidade, contratar um seguro corretamente e também economizar, porque como corretor de seguros, você tem opções de seguradoras, que às vezes dentro do banco, você só tem aquela seguradora do banco, e eu às vezes não tenho uma taxa boa para determinado produto. Você quer fazer o seguro de carro? Exato. Ah, meu carro é de 60 mil reais, a taxa boa é na seguradora X. Ah, meu carro é 200, a seguradora é outra, só que o banco ele não atua com diversas, ele trabalha com uma ou duas seguradoras. Então é importante ter um Exato. corretor que ele tenha um leque de produtos que vai conseguir atender todos os tipos de clientes. Exato. André, infelizmente, está chegando o fim do nosso programa. Muito Quer dar o seu rápido. último recado? Passa muito rápido. Quando a gente faz o que gosta, passa rapidinho. Perfeito, isso é muito importante, fazer o que gosta. Eu tenho certeza que, como a gente fala com empreendedores, pessoas que estão no mercado em busca dos seus sonhos, é exatamente isso, fazer o que gosta, com amor, com dedicação, e a gente Exato. plantando a nossa semente e a gente vai colher os nossos frutos. Então, é exatamente isso. Parabéns, Mara. Mais uma vez, Obrigada. obrigado. E o meu recado, né, Imagina. aos ouvintes, aos telespectadores, é que sempre busque um especialista. Seguro, com um corretor de seguros. Você tem a questão financeira, busque um especialista. Você tem a necessidade de um evento, de uma festa, tem que ter um especialista. Então, vale muito a pena. E eu me coloco à disposição mais uma vez. Estão aí os contatos da corretora, www.prosetseguros.com.br ou WhatsApp, telefone fixo, 11 3897 6000. E, mais uma vez, obrigado. Eu que E é isso. agradeço, Fiquei muito André. feliz. Obrigada. Gente, o programa chegou ao fim. Terça-feira que vem a gente está de volta no mesmo horário. Rádio, muito obrigada por todo o apoio, pela oportunidade que vocês sempre me dão. Estou muito feliz e até terça-feira que vem. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, Tchau, Andrei. sucesso. Obrigada, viu? Tudo de bom. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.